Presta atenção. Quando aquele homem olhou para mim e disse assim, escreva um livro, eu disse assim, eu não sou escritora. Mas aquilo ardeu no meu coração. Eu lembro que eu disse para vocês, quando é coisa que eu sinto que é de Deus, eu sinto bem aqui fisicamente. Aí eu senti aquilo ali, eu disse, ok, eu vou escrever um livro. E aí eu disse assim, ok, vou escrever o livro. Fevereiro de 2020. Pandemia foi 20? Foi. Fevereiro de 2020, vou escrever o livro. Esqueci o assunto do livro. 19 de março, o mundo fecha. Lockdown no mundo inteiro. Vamos resgatar a empresa, vamos transformar o método CIS no online, trabalho, doenças, gente morrendo, uma loucura. Esqueci do livro. Fui fazer uma live com quem, gente? Com aquele menininho que me tirou do monte para me dar uma palavra 4 anos atrás. Lembram dele? O André Vitor? Fui fazer uma live com ele. Naquela época da pandemia, que live dava 5, 6 mil pessoas, todo mundo trancado dentro de casa. Estou fazendo uma live com ele sobre nada a ver com o assunto. Estávamos falando da experiência dele, de rejeição do pai que ele passou. Então, um pregador que falava de Deus e seja problema de paternidade. Estamos no meio da live. Ele é tomado pelo Espírito Santo, na frente de todo mundo. E diz assim, eu te vejo com páginas em branco, perguntando o que vai para escrever. Escreva, porque esse projeto não é seu. Presta atenção, na frente de todo mundo. Aí eu disse, meu Deus, o livro que eu disse que ia escrever, esqueci. No dia seguinte, o advogado da editora liga para o meu advogado. O contrato está pronto. Ou seja, ninguém sabia. O contrato está pronto. Gente, eu estou falando da minha vida para você olhar para a sua, tá certo? Presta atenção, o que é que isso tem a ver com a sua vida. O contrato está pronto. E aí eu comecei a escrever o livro, só que eu trabalho muito, eu tenho uma empresa, tenho 3 filhos, eu sou mãe, eu sou filha, enfim. Eu não estava encontrando tempo. E, gente, lembra que eu disse que eu não era escritora? Eu chegava a ficar 3 horas na frente do notebook e não saía uma palavra. Eu botava o joelho no chão e disse, meu Deus, Senhor, se isso é teu mesmo, pelo amor de Deus, vem com a unção aí de alguma coisa, porque não está saindo. E aí eu li um testemunho de uma pessoa e disse, meu Deus, eu quero a unção daquele homem, Senhor. Porque eu preciso entregar esse livro. Eu assinei um contrato. E agora? Aí o Paulo chega para mim e disse assim, presta atenção. Você está sendo orgulhosa. Eu disse, por que agora? Porque você não é escritora. E você assinou um contrato. E você tem que entregar um livro. Então, para de ser orgulhosa e contrata um ghostwriter. Vocês sabem o que é ghostwriter? São escritores profissionais que você quer escrever um livro sobre alguma coisa que você sabe falar, mas que você não sabe escrever, você contrata esse escritor. Você fala para ele, você grava vídeo e a pessoa transcreve. Na hora que ele disse isso, presta atenção, era uma sexta-feira, eu estava voltando de São Paulo, a gente tinha ido comprar a casa que a gente estava mudando de Fortaleza para São Paulo. Na hora que ele disse isso, eu disse assim, ó, eu senti uma dor no meu coração, que eu sabia que não era isso que era para ser feito. Mas eu não queria, mais uma vez, eu estou desesperada, tentando conquistar a confiança dele. Que ele olhe para mim como mulher não orgulhosa e transformada, e ele me chama de orgulhosa, eu disse assim, então, ok, me dá o telefone do ghostwriter. Olha como Deus cuida do que é dele, mas você só acessa o que é dele para a sua vida quando você souber quem você é. Domingo, isso foi sexta-noite, tá? Peguei o telefone, marquei um WhatsApp, mandei uma mensagem para o ghostwriter. Vamos fazer uma reunião segunda-feira? Vamos. Fechado. Domingo à noite fui para a igreja. Saí da igreja, uma sobrinha me chama para comer uma pizza. Coisa mais inofensiva do mundo, comer uma pizza. Chego nessa pizza na casa dela, tem um cara do Rio de Janeiro, que eu vi uma vez na vida nos Estados Unidos há 1 ano atrás. E o cara fica olhando para mim. hein? E fica olhando, e na hora de ir embora, eu fui falar com a esposa dele, fui falar com ele. Aí ele na frente do Paulo, porque tinha que ser na frente do Paulo. Ele olha e diz assim, irmã, desde a hora que eu cheguei aqui, que o Espírito me incomoda, faz a hora que eu brigo com ele aqui, dizendo que a escritora é o marido, não era você. Não, mas não é ela não, está errado o recado. Mas vou entregar. Aí, aquela coisa dominante com dominante, Deus sabe o que é, né? Então tinha que enfiar o dedo na minha cara, de novo, igual os outros. O Senhor está mandando você escrever o livro que Ele mandou você escrever. 6 horas antes da reunião. Aí eu olhei só para o Paulo calado. Fiquei calado olhando para a cara dele. Ele olhou assim, ok, entendi. Agora se vira, sem ser escritora, para escrever o livro.
o livro aconteceu na velocidade que ele tinha que acontecer. Sabe por quê? Porque eu não podia falar de culpa sem ter vivido algo que eu vivi uma semana antes de escrever o livro. Eu não podia chegar no capítulo de perdão sem ter vivido uma das coisas mais fortes na minha vida, que eu não tinha ideia, que eu ainda tinha que perdoar meu pai. E só saiu 6 meses depois esse capítulo do perdão. Porque eu precisava ter vivido uma coisa para ser colocado no livro. Então esse livro foi tirado da verdade do meu processo. Viver o processo dói? Diz aí para o teu amigo, vai doer. Você fez ele todo bonitinho, cheio de boa intenção, fez benchmark, saiu daqui todo entusiasmado, mas eu preciso que você lembre que vai doer. Camila, você já quer tirar meu encorajamento? Não. Eu quero te fazer lembrar que apesar da dor vai valer a pena. Então faz assim, ó, cutuca, cutuca. E diz assim, deixa doer. Deixa doer, deixa doer. Cuidado, não se senta. Cuidado, o maior sabotador do seu processo é aquele cara. Aquele cara, o teu amante. Ele se manifesta na tua vida através da vitimização, herói aprendiz ou vítima sofredora? Da falsa perfeição. Eu já sou boa demais. Já mudei tanto. Já mudei tanto, só você não vê? Camila, por que você está dizendo isso? Porque eu disse isso. 2, 3 anos depois do processo, todas as vezes que o Paulo vinha dizer que eu não mudei, eu surtava e dizia, esquece, porque esse aí eu não vou conquistar nunca mais. Ele não percebe minhas mudanças. Foi quando eu entendi que não era por ele, que era por mim. E o discurso de que você já mudou muito te volta para aquele lugar de fracasso. Então, nunca ache que você está pronto, ok? Lembra do processo? Quando você achar que concluiu, você vai para o próximo? O game mudou de? Viver o processo dói. Camila, quais são as 3 chaves? Fala comigo, 3 chaves. Para eu não parar o processo no meio do caminho. A primeira, atenção, lembre, você só muda. Segunda, terceira, Camila, o que é que significa você se muda a si mesmo? Vocês já sabem. Camila, por que você bate nisso de novo? Acredite, eu sei o que eu estou dizendo. Já, já. Você vai estar cansada no dia que o processo estiver doendo. E você vai querer que os outros mudem. E aí você vai lembrar da chave número 1. Que ninguém muda ninguém, só muda a si mesmo. E o processo é só você, lê comigo. Só você pode viver o processo que precisa para mudar a sua vida e ninguém mais. Ninguém mais. 2, não pule do barco. Se manter no processo. Muitas vezes vai ser doído e desafiador, mas é transformador. Toda vida que eu leio isso, eu lembro... Sabe aquela passagem da Bíblia? Eu sei que vocês têm pessoas aqui muito mais doutas na palavra de Deus do que eu. Mas não tem uma passagem da Bíblia que os discípulos, eu não lembro para onde eles estavam indo, eu não lembro quem era, mas que eles estavam dentro de um barco. E uma pessoa teve uma visão. Mas era Pedro, que o barco ia chegar todo quebrado do outro lado, mas ia chegar? E que ninguém ia se perder? Paulo, eu acho que era Paulo, era na época de Atos dos Apóstolos. Exatamente, eles estavam indo para Roma, era na época de Atos, e eles estavam dentro do barco. E o barco foi acometido assim de uma tempestade insuportável. E eles diziam, vão morrer, e Paulo dizia assim, não, o Senhor disse que nós vamos chegar tudo quebrado, mas nós vamos chegar do outro lado. E toda vida que eu leio isso, é a imagem que veio na minha mente. Olha, o barco pode chegar todo quebrado no meio desse processo, mas eu vou chegar do outro lado. Eu vou chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Só não pule do barco, ok? Diz assim, não pule do barco. Não pule do barco. Não pule do barco.
você vai chegar do outro lado. Se agarra, sobrou uma madeirinha, Camila, a casa caiu. Se agarra na madeira, mas chega do outro lado. Isso significa não pare no meio do caminho. E qual é a terceira chave? Ah, tá aqui, ó. O caminho para não... O meu caminho, tá? Você tem o seu. O meu caminho para eu não pular do barco. Eu precisei fortalecer o meu relacionamento com Deus, deixando Ele falar para mim que Ele me perdoou. O perdão dEle, eu lembrar do perdão dEle, é a única coisa que calou a culpa no meu coração. Que eu dizia assim, se Ele diz que se eu confessar, se eu me arrepender e se eu mudar, Ele me perdoa, por que é que eu não me perdoo? Que arrogância é essa que eu não me perdoo? Então eu precisei lembrar que eu sou perdoada por tudo aquilo que eu me arrependo, por tudo aquilo que eu me arrependo. Não é porque eu saí errando a torta à direita, eu sou perdoada, sou justificada. A graça dele me basta. Vai terminar no inferno, tá? Simples assim. O perdoado é aquele que se arrepende, que confessa e que muda. Vá e não peques mais. Esse é o comando para o perdoado. E o amor dele por mim. Terceiro caminho que eu fiz para ficar agarrado no barco. Alinhar as minhas emoções, usando as emoções certas nas ocasiões certas. Eu preciso, todo dia, fortalecer a minha inteligência emocional. Porque é ela que me dá equilíbrio. É ela que me faz entender a ofensa que ainda existe no meu coração e agir de forma sábia. É ela que me faz perdoar. É ela que faz ser mansa. É ela que me dá domínio próprio. Eu preciso. Eu não sei você. E ter mentores que me mostram a direção e que seguram na minha mão. Eu não conseguiria sozinha. Eu tenho duas pessoas, duas mulheres, a Margot e a pastora Zenete, que elas foram fundamentais para eu não ter jogado a toalha e para o lado do barco, porque eu quis pular, viu? Algumas vezes eu me via assim, já com o corpo todo para o lado de fora. Era só um dedinho assim na borda. E elas duas segurando. Porque foi difícil. Mas o seu não precisa ser igual ao meu. Eu só quero dizer que tenha pelo menos uma pessoa que tenha autoridade. Autoridade por quê, Camila? Porque é humilde, porque reconhece que erra e porque também está vivendo o processo. Não procure ídolos. Eles não são de verdade. Não procure ídolos. Procure gente igual a você, que está com a mesma visão, a mesma intenção e que não vai se parar no meio do caminho. Então ande acompanhado. Terceira chave, o processo não tem fim. Quando você achar que chegou o fim, começa de novo, né? Começa de novo. Olha o que é que... Lembra quando a Zenete disse para mim, Camila, quando você achar que venceu o orgulho, volta para onde? Olha o que é que Paulo diz na carta de Coríntios. Assim, aquele que julga está firme. Cuide para não cair. Lembre disso todos os dias, enquanto você estiver vendo o processo. Porque em algum momento, você vai ficar... Estou tão orgulhoso de mim, eu venci o orgulho. Perceberam aí? Estou tão orgulhoso de mim, eu venci o orgulho.